porque a gente volta a falar dos ministros anunciados por Lula. A gente tem aqui um telão, é o perfil de um dos novos ministros, né? Mauro Vieira, futuro ministro das Relações Exteriores. Vejamos aqui, então, relembrando um pouquinho do perfil dele, para dar um embasamento, para trazer para a gente ali o molho da nossa conversa na sequência. A gente está falando de um ministro que é formado em Direito e também na Academia Diplomática Brasileira, o Instituto Rio Branco. Trabalhou na missão do Brasil junto à ALAD, no Uruguai, na Embaixada do Brasil, na Cidade do México também, e em Paris. Embaixador do Brasil na Argentina, de 2004 a 2010. Também fora embaixador do Brasil nos Estados Unidos, de 2010 a 2015. Ministro das Relações Exteriores, de 2015 a 2016, por um período curto, mas já ocupara essa cadeira. E nomeado representante permanente do Brasil na ONU em 2016 e é o atual embaixador do Brasil na Croácia. Croácia que trouxe aquele azedume para a gente, hein? De Copa do Mundo. Mas o assunto não é Copa do Mundo, é a nossa Copa interna, para a gente poder repercutir aqui os novos ministros. Por isso, eu chamo agora para a gente poder conversar, porque após o anúncio de Mauro Vieira para assumir o Ministério das Relações Exteriores, cresceu a expectativa no Itamaraty para a escolha de uma mulher para o cargo de secretária-geral da pasta. Então, para a gente poder repercutir todo esse assunto, nós conversamos agora ao vivo com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. Ministro, obrigada pela gentileza de estar conosco aqui na CNN. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você e acompanhar aí toda essa discussão que é tão importante. Primeiro, ministro, o nome do ministro anunciado lhe surpreendeu ou já fazia parte ali do grupo de expectativas? Olha, eu acho que antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer uma breve consideração. Por que é importante a indicação do novo ministro das Relações Exteriores? Porque, assim como a indicação do ministro da Defesa estava ligada ao tema da tranquilidade institucional e a indicação do ministro da Fazenda ao desempenho da economia, assim também a indicação do ministro das Relações Exteriores diz respeito a um dos objetivos claros da presidência Lula nesta nova fase, qual seja a de recuperar a presença do Brasil no mundo, que foi muito vulnerabilizada pela presidência Bolsonaro. Ele já indicou isso não só nos discursos que ele fez aqui no plano interno, como também na ida dele a Sharm el-Sheikh, onde ele atuou para demonstrar uma nova perspectiva em relação à agenda ambiental, não? E nessa agenda ambiental, ele demonstrou a volta do Brasil a um papel relevante nessa matéria. Bom, o presidente Lula tem um capital diplomático importante. A volta dele com esta eleição teve uma repercussão altamente positiva no plano internacional e, sem dúvida, neste novo governo, ele fará, como fez nos governos anteriores, uma ativa diplomacia presidencial, para a qual ele tem todas as qualificações e só tem um antecedente recente na história brasileira de política externa, que foi a diplomacia presidencial do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, neste contexto, é que se coloca a importância da indicação do novo ministro das Relações Exteriores. O indicado, Mauro Vieira, tem uma experiência diplomática importante, conhece o Itamaraty na sua dinâmica interna, teve uma atuação importante no plano bilateral, como embaixador em Buenos Aires e em Washington, e, igualmente, uma atuação significativa no plano multilateral como embaixador na ONU. Agora, há um dado óbvio na indicação dele, que é a de sinalizar a convergência com o principal colaborador diplomático do presidente Lula, que é o ex-chanceler Celso Amorim. Não, a indicação do Mauro Vieira reforça uma parceria lastreada na confiança, na lealdade e no trabalho
conjunto que ambos tiveram no correr dos anos. Então, o significado, primeiro, da indicação do Mauro Vieira no plano interno é a ressignificação desta parceria com o Celso Amorim, que atuará, sem dúvida, na continuidade da sua relação com o presidente Lula. O que cabe perguntar, e é o que eu diria se você me der agora a oportunidade, é dizer qual é o desafio da política externa da presidência Lula agora e em que medida eles têm clara consciência do novo que se coloca para ambos. Este novo... Ministro, desculpa a deselegância, mas aproveitando, porque eu acho que o senhor está espiando aqui as minhas perguntas, porque era justamente isso que eu ia lhe perguntar, sobre esse novo momento, de que maneira, porque quando a gente observa o Brasil, a porta que se abre da comunicação do Brasil para o mundo nessas questões governamentais é pelo Ministério das Relações Exteriores. E qual é o cenário que esse novo ministro vai encontrar, também levando em conta, ministro, os últimos 4 anos de gestão de Jair Bolsonaro e as trocas que nós acompanhamos nessa pasta que é tão importante, né, essencial para a nossa comunicação com o mundo? Bom, sem dúvida nenhuma, o governo Lula e o chanceler e o Celso Amorim terão condições de recompor a presença internacional do Brasil, dado, enfim, a maneira pela qual a presidência Bolsonaro e a sua diplomacia conduziu a política externa brasileira. Agora, para ir na linha do que você estava me perguntando, o mundo hoje é diferente do mundo em que tanto o Mauro quanto o Celso Amorim enfrentaram nas prévias experiências que tiveram no governo Lula. Por quê? Primeiro, porque o cenário internacional mudou. Você tem aí, de um lado, a guerra da Ucrânia, que mudou o capítulo das tensões e da segurança internacional. Você tem uma crise do multilateralismo comercial, que é o dado da OMC. Você tem a crise do Mercosul, que é mais intensa do que jamais foi. Você tem também a urgência ambiental. Então, o cenário internacional é diferente e os componentes de conflito são maiores do que os conflitos de cooperação. Isso no plano externo. Agora, no plano interno, eu também queria fazer uma sinalização que é a seguinte. Quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez, o objetivo de política externa no plano interno era diferenciar o governo Lula do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Era explicitar porque o PT era diferente do PSDB em matéria de visão diplomática. Não penso que seja esse o válido objetivo da política externa agora. Por quê? Porque a vitória do presidente Lula não foi uma vitória do PT. Foi também uma vitória do PT, mas no conjunto de uma coligação de abrangente apoio que foi muito além do PT. Geraldo Alckmin, como vice-presidente, é um exemplo, o apoio da Marina Silva, sinalizando coisas importantes na área do meio ambiente, é outro, o apoio fundamental da Simone Tebet na segunda rodada foi também igualmente importante. Então, eu penso que a política externa do governo Lula deverá ser também um instrumento da sua legitimação interna, da sua governabilidade. Importante para um país que enfrentou e enfrenta uma sociedade muito dividida e muito polarizada. Em síntese, eu penso que, além dessa dimensão externa que mudou e que exige novas perspectivas e novas visões,
Para dar um exemplo, em matéria de América do Sul, o revigoramento do Tratado de Cooperação Amazônica, mas também, do ponto de vista interno, fazer da política externa não um instrumento, como foi anteriormente, de distinção, que não faz hoje sentido, entre o PT e o PSDB, mas um instrumento de governabilidade, de legitimação da presidência Lula num país que as eleições revelaram como muito dividido e muito polarizado. Vamos expandir aqui a nossa conversa e trazer também, ministro, Basília Rodrigues, para poder fazer uma pergunta para o senhor e aproveitar a sua presença. Basília. Obrigada, Elisa. Obrigada, ministro, pela entrevista. Eu tenho algumas curiosidades em relação ao dia a dia do Ministério de Relações Exteriores e até não só de quem está lá hoje no governo, dentro do Ministério, mas da própria carreira diplomática. A gente está numa fase, o senhor chamou muito bem a atenção para o Itamaraty hoje ser diferente daquele assumido por Lula 20 anos atrás, né? E fazendo também essa ambientação no mundo que a gente vive hoje um mundo muito desinformado. Então, ali no Itamaraty, existem também desinformação. Existem grupos, diplomatas, funcionários que organizam blogs, grupos de WhatsApp. Então, na sua percepção, a pasta do Itamaraty, por tratar de questões tão não domésticas, né, por tratar das relações exteriores, ela é hermética quanto a esses ruídos de comunicação ou, pelo contrário, também acabou entrando nessa confusão que a gente tem hoje das pessoas não se compreenderem? Olha, vou fazer duas considerações. A primeira, o Itamaraty é uma grande instituição do Estado, os seus quadros são de primeira qualidade, é um sistema baseado no mérito e a ascensão na carreira obedece a esses critérios, mas naturalmente também leva em conta preferências políticas de quem está exercendo as responsabilidades. A minha experiência pessoal com o Itamaraty é uma experiência muito positiva. Agora, a política externa nos nossos dias não é uma política externa como foi no passado, ou no século XIX, ou mesmo no início do século XX, uma política mais restrita aos que exercem esta responsabilidade. Ela alcança a sociedade civil, que exerce a sua influência, que manifesta o seu ponto de vista, que articula as suas preferências. Não? Existe o que eu, na época, já chamava uma agenda de opinião pública. E você deve ser sensível a esta agenda de opinião pública. Mas você não pode conduzir uma política externa apenas pelos ventos da opinião pública, porque senão ela fica como o biruta do aeroporto, ela vai para todos os lados. Ela precisa ter um sentido de direção. E cabe ao ministro, como cabe também ao presidente da República, explicar este sentido de direção e obter o apoio para esse sentido de direção. Ele nunca será um apoio unânime, mas deve ser um apoio substantivo, revelador do porquê. Como eu tenho sempre dito, a tarefa da política externa como política pública é traduzir necessidades internas em possibilidades externas. Nada mais claro nesse sentido do que o tema ambiental. Porque o tema ambiental é transversal, afeta o interno e diz respeito ao externo. Então, é um exemplo, entre muitos, destes da penetração entre o interno e o externo, ao qual o Itamaraty, como uma instituição de Estado e de qualidade, é sensível. É a minha experiência no período em que tive a responsabilidade de conduzir o Itamaraty.
Seguimos conversando aqui ao vivo com Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores, altamente conhecedor desse campo que nós estamos aqui discutindo. Por isso que é tão importante poder ouvi-lo, ministro, sobre essa troca de comando, não é? Esses últimos dias da atual gestão, a proximidade com a nova gestão e agora já o anúncio do novo ministro que vai ocupar essa pasta. Logo na abertura da conversa, eu cheguei a citar aqui a possibilidade de uma mulher fazendo parte aí desse sistema, né? A expectativa interna no Itamaraty para a escolha de uma mulher para a Secretaria-Geral da pasta. Gostaria de lhe ouvir também se teremos mais mulheres, de acordo com a expectativa do senhor, a importância de termos mais mulheres na equipe do Itamaraty e se, de acordo com as suas expectativas, isso deve se concretizar para o novo nome ocupando a Secretaria-Geral da pasta. Bom, eu acho que seria muito válido ter a presença de uma mulher diplomata, qualificada, conhecedora dos assuntos internacionais na Secretaria-Geral. Eu digo diplomata porque a função de secretário-geral é uma atribuição de um diplomata de carreira. O Itamaraty tem um número relevante de diplomatas experimentadas que podem exercer bem esta função. É claro que se eu fosse o ministro das Relações Exteriores, o que eu não sou, eu teria certas indicações e certas preferências. Como não é o caso de eu transmiti-las, porque isto pode não ajudar as pessoas que eu gostaria de ajudar, eu vou manter aqui um discreto silêncio diplomático, apenas reiterando com você que eu acho que seria muito desejável uma mulher na Secretaria-Geral, que é também algo que corresponde a essa dimensão simbólica da presença da mulher nos quadros altos da administração pública, pela representatividade do que isso significa, como você, aliás, destacou logo antes da minha fala nos comentários que você estava fazendo. Tática de jogo, né? Tática, não. E a diplomacia, né, Basília? Maravilhoso. Claro, trazendo aqui que tem as suas intenções, os seus desejos, mas sendo diplomático, né, como tal, deixando esses desejos ali escondidos dentro do pensamento. Eu gostaria de saber como medir um bom ministro ou um bom Ministério de Relações Exteriores. O senhor, me corrija se eu estiver equivocada, passou pelas gestões de Collor, gestão do Fernando Henrique Cardoso, à frente do Itamaraty. Então, agora, né, nesse novo momento, para todo mundo, em todas as áreas e também da diplomacia, como é que a gente pode medir nesse terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva o que será um bom Ministério de Relações Exteriores? É pela quantidade de viagens, para não ser um país tão isolado como a gente tem hoje, ou pela quantidade de acordos fechados? Bom, eu vou recorrer a uma observação que faz Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco se pergunta sobre como é que se pode avaliar um chefe de Estado da América Latina. E ele diz, olha, você avalia um chefe de Estado da América Latina comparando o estado em que ele encontrou o país e o estado em que ele deixou o país. Se o saldo é positivo, a presença dele foi positiva. Então, respondendo também a sua pergunta, o grande saldo da presidência Collor foi a Conferência do Rio de 92. A Conferência do Rio de 92, que ele teve um papel decisivo na sua condução, e eu fui ministro nesta época, inseriu na pauta internacional, de maneira duradoura, o desenvolvimento sustentável. E lá foram assinadas as duas grandes convenções, que até hoje são as mais significativas no plano ambiental, que é a Convenção de Clima e a Convenção de Biodiversidade, que se atualizam pelas reuniões das partes contratantes. Se você me perguntar sobre o governo do presidente Fernando Henrique, eu diria que ele elevou
o patamar da presença do Brasil no plano internacional, exercendo o que o embaixador Gelson Fonseca, que é um grande estudioso das relações internacionais, denominou a busca da autonomia pela participação. E tudo o que eu vi na atuação dele foi a de que o saldo do que ele deixou foi um saldo altamente positivo. Deste saldo, beneficiou-se as duas primeiras presidências Lula, ainda que o reconhecimento disso tenha sido, para falar diplomaticamente, mais tênue do que eu gostaria que tivesse sido. Mas, enfim, o que cabe dizer sobre o desafio que o novo ministro e o novo governo terá pela frente é se o saldo será positivo. Bom, em primeiro lugar, eu tenho certeza de que ele será positivo, no sentido de que ele representará uma mudança relevante em relação ao negacionismo da diplomacia Collor, que nos isolou no mundo, com consequências prejudiciais para a vida brasileira. Agora, eu penso que se o governo Lula deseja ter uma confirmação do seu papel histórico no Brasil, ele deve ir além do que foram as realizações dos seus dois primeiros governos. E aí a sua política externa tem que ter um saldo mais positivo do que reverter os desastres da diplomacia Bolsonaro. Muito bem, ouvimos aqui, conversamos com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. Ministro, agradeço mais uma vez a gentileza de, aí acompanhado do seu café da manhã, seu domingo que inicia, o senhor ter aberto um pouquinho do espaço para conversar com a gente aqui na CNN. Obrigada. Eu que agradeço, Eliana, e agradeço a Basília também as perguntas que me colocaram. É um prazer ter tido essa oportunidade de discutir esses assuntos tão importantes. Muito obrigado. Obrigada. Foi ótimo ouvir as respostas. Obrigada. Bom dia, ministro.